Olá meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal para analisar a vitória do Santos sobre o Fluminense por 2-1 na noite desta quinta-feira na Vila Belmiro, aqui com os trabalhos nos bastidores do nosso querido produtor, tocando tudo direitinho aqui, luzes, câmera e ação. Mas antes de analisar o jogo, Santos e Fluminense, eu queria pedir para que os senhores deem uma olhadinha também no vídeo que eu postei mais cedo nesta quinta-feira, mostrando um pouco do trabalho que eu faço na televisão de edição, redação de texto e narração de matérias do Santos Futebol Clube. Trabalho que eu desenvolvo na Record aqui em Santos. Para quem não sabe, eu já me apresentei, mas eventualmente alguém não sabe, sou jornalista formado desde 1996, mas escrevi matéria da final da Copa de 94 como estudante. Então desde lá venho trabalhando em televisão, rádio, jornal e também mais recentemente na internet, blog do Santos no Jornal A Tribuna, blog no Santista Roxo, enfim, no antigo Super Santos, e a televisão no momento também onde eu posso trabalhar a divulgação das coisas do Santos Futebol Clube. Claro, também nos programas de rádio, no Entre Linhas e no Esporte em Destaque que eu apresento, também com participações, como eu disse, também no CDL no ar, na Rádio Litoral, todos os dias, das 6 às 7 da noite, e eventualmente também no Jornal da Manhã, na Jovem Pan Santos. Então, estou nessas mídias aí falando do Santos Futebol Clube, tá certo? Então, dá uma olhadinha lá na matéria que eu editei com o Vanderlei antes do jogo desta quinta-feira. O Vanderlei que tomou alguns sustos por conta da defesa, mas não fez lá nenhuma grande defesa como fez contra o Grêmio. Ou seja, se o Fluminense teve mais posse de bola, segundo jogo, né, no campeonato, terceiro na temporada, em que o Santos tem menos posse de bola que o adversário, o Santos chutou muito mais a gol, né, foi mais efetivo no ataque e por isso venceu. E venceu porque o seu técnico, Jorge Sampaoli, é um cara que é adepto do futebol avelã, né, como eu também sou, né, no momento. Não é futebol Nutella, é futebol avelã, futebol gostoso, cremoso, né, aquela coisa empolgante, né, porque tem gente que gosta de coisa ruim, né? Eu não gosto de coisa ruim. O produtor, se você tiver um prato assim de feijoada, né? Você não gosta muito de feijoada? Gosta mais ou menos, né? Mas pode ser uma lasanha, pode ser uma pizza, pode ser uma feijoada. Você não gosta? Eu gosto. Mas se o cara quer comer um prato de pedra, né? Se ele quiser tomar um suco de água do mar, salgada, sei lá, né? Se ele quer comer, sei lá, folhas caídas, areia, né? Cada um come, tem coisa pior ainda. Cada um come o que quer, né? Eu gosto de coisa boa. E no futebol é assim também. Então, como eu gosto de tratar o esporte como raiz, mas na hora do espetáculo pode gourmetizar aí que eu aprovo, eu carimbo o gourmet, o espetáculo. O Santos sempre foi gourmet, né? O Santos sempre serviu o creme de la creme, né? O Santos sempre foi o filé mignon do futebol. O Santos nunca foi carne de segunda, nunca foi carne moída, né? Produtor? Só coisa boa. Tem gente que não gosta, mas enfim, vamos em frente. E aí o Sampaoli, que eu estava falando, deu mais uma mostra da sua capacidade de enxergar o futebol, porque ele acabou consertando uma ideia que ele montou para o primeiro tempo e que acabou não funcionando. Eu até entendo o porquê da mudança. Teve alguns amigos antes da partida e durante a partida que reclamaram do sistema de jogo que ele montou. Senhores, vamos tentar entender. O Aguilar, por exemplo, que saiu no segundo tempo para a entrada do Vitor Ferraz, ele talvez, dos zagueiros, ele talvez seja o que está jogando há mais tempo de forma ininterrupta. Então ele já sacou o Aguilar sabendo que vai precisar desse cara mais à frente. E o próprio Vitor Ferraz, idem, né? Vem jogando de forma seguida e imaginou que se talvez tirasse o Vitor Ferraz, como ele tem muito jogador de meio de campo, se tem uma posição em que sobram opções no Santos, é no meio de campo. Ele poderia adaptar por ali o Carlos Sanches, ou enfim, algum outro jogador que caísse por aquele setor. E tentou com os 3 zagueiros, com uma linha de 4 e mais 3 atacantes. Repito, o Santos teve um susto no começo do jogo, né, uma bola cruzada na área, acho que foi o Luciano que perdeu, se eu não estiver equivocado, enfim. Mas depois criou as suas oportunidades, o Santos criou suas oportunidades, mas não foi lá muito apertado pelo Fluminense. Mas não estava funcionando ofensivamente.
E aí o São Paulo volta com o Vitor Ferraz, né? E o time dá uma equilibrada com 2 zagueiros, e aí a coisa deslancha para os gols do Sacha, né? O segundo gol do Sacha. Aliás, o Sacha, vou contar aqui para os senhores, para quem não sabe, era um dos nomes que estava na pauta da negociação com o Ricardo Oliveira, além do Copete. Então o Sacha era um desses nomes. Como eu vou falar da Copa do Brasil daqui a pouco, duvido que o Ricardo Oliveira venha agora, até porque até alguns companheiros já deram a informação que a negociação, os setoristas do Santos, de que a negociação parou no momento em que houve o sorteio da Copa do Brasil Santos Atlético Mineiro. Então o Sacha, por hora, né, vai seguir. E ainda bem que ele vai seguir e com mais um gol, segundo gol seguido. E não foi só isso, né? Foi um gol de reflexo, um gol que alguns jogadores talvez não tivessem aquela presença de espírito para marcar, e ele ajudou de novo o Santos de maneira muito efetiva. E no segundo gol, ele participa daquela triangulação com o Carlos Sanches e com o Diego Pituca, que chuta de fora da área. O Sanches se lança, não está impedido de forma alguma, e faz ali o segundo gol. Depois, no finalzinho, tivemos o lance em que o Pedro do Fluminense, que é um excelente jogador, aliás, cairia como uma luva no time do Santos, fez o gol aproveitando um vacilo ali do Gustavo Henrique. O Santos tomou um sustinho, um aperto ali no final, mas administrou o resultado, o placar, e conseguiu aí a sua segunda vitória. Nessa coisa de mexer muito no elenco, eu só não entendo o porquê do Jean Mota estar jogando direto com dor. Ele falou que está jogando com dor no joelho desde o clássico contra o Corinthians, e a não ser que o São Paulo ainda não tenha confiança para colocar o Cueva, que eu citei no vídeo anterior. E talvez seja a hora, pensando na partida contra o CSA, já que o Vitor Ferraz jogou meio tempo, não sei se o Felipe Jonathan, por uma questão defensiva, pode voltar, mas acho que o Derlis certamente vai jogar, porque cumpriu suspensão nesta quinta-feira. Talvez fosse a hora de poupar o Jean Mota, inclusive da viagem, inclusive da ida até Alagoas, usar a opção de elenco que tem, que hoje é o Cueva ou outra, enfim, entrou o Jean Mota, o Jean Lucas na partida, né? E dar uma preservada neste jogador. Enfim, o que importa é que com as peças que o Santos tem, mesmo sem um 9 robusto, o Santos vai somando pontos. E o mais importante, para quem desconfiava, né, ou que continua desconfiando, mesmo com o Campeonato Paulista que o Santos fez, o Santos ganhou do Grêmio com propriedade, ganhou do Fluminense com propriedade. O Campeonato Brasileiro é mais difícil, obviamente o time vai ter dificuldades, né, não vai vencer todos os jogos, vai tomar sufoco de vez em quando jogando na Vila, mas o importante, como disse o São Paulo depois do jogo, é que a questão da filosofia ela tem que ser bastante repetida, né? Tem que ser quase que um mantra. Os jogadores têm que entender isso, essa coisa de jogar para vencer, de tentar divertir o torcedor. Isso é fundamental e vai ajudar muito o Santos. Eu só acho que em algum momento, em dados momentos, o Santos talvez tenha que se preservar um pouquinho quando o placar estiver construído. Isso vai do treinador também, né? Manter o estilo de jogo, mas dar uma segurada para não tomar o gol bobo que tomou na noite desta quinta-feira, o gol do Pedro. Enfim, foi uma partida do Santos dentro do que a gente esperava. O Sanches fez o gol, não estava bem, mas se recuperou, acabou marcando, né? O Rodrigo, tem muita gente me mandando mensagem, o Santos vai perder o Rodrigo. Ele vai ser aquilo que a gente imagina um dia longe do Santos, né? Mas ele já melhorou em relação ao jogador do Campeonato Paulista, que eu critiquei algumas vezes, de pedir a bola e tal. E como o Santos está emprestando o Arthur Gomes, vai precisar descobrir no elenco, ou trazer de fora, um cara que tem essa característica do drible, da velocidade pela ponta, né? O Derlis pode fazer essa função, até pode, mas não tem aquela malemolência, né? Aquele jogo de cintura que o Rodrigo tem. Então vamos ver como é que fica mais à frente para o Santos recuperar dentro do elenco, para recuperar dentro do elenco um jogador com essa característica ou contratar. Aliás, também falei ontem, escrevi no Twitter, retuitei lá, nem me lembro quem foi, que, meu Deus, o Santos brigou tanto para trazer esse Michael do Goiás,
ainda bem que não trouxe, a não ser que ele tenha escondido o jogo contra o São Paulo, porque o Goiás estava querendo colocar esse rapaz como se fosse um jogador que valesse milhões. Enfim, só estou citando porque tem a característica, eu espero que o Santos vá atrás de outro, né? Alguém que possa cumprir esse papel. Tem o Soteldo também, mas repito, não com essa característica tipicamente brasileira que tem o Rodrigo. Então, grande vitória do Santos, o Campeonato Brasileiro segue. Domingo tem o CSA fora de casa, o CSA empatou com o Catadão do Palmeiras. Não dá para analisar o aspecto técnico, né, do CSA, enfim, precisamos aguardar aí o que vai acontecer. Um time que é uma incógnita, né? Vamos ver contra o Santos no domingo. Então, o Campeonato Brasileiro. E depois tem também a preparação, planejamento para a Copa do Brasil. Tivemos na tarde da quinta-feira, desta quinta-feira, o sorteio e deu Santos e Atlético Mineiro. O primeiro jogo vai ser em Belo Horizonte, o segundo jogo vai ser muito provavelmente na Vila Belmiro, até porque o Santos joga na quarta, né, pelas datas, no jogo de volta é uma quarta-feira com o Atlético, e domingo joga de novo, não é isso, produtor? Pelo que eu andei lendo, aí já tem o jogo na sequência. E este jogo contra o Atlético Mineiro era um daqueles que estava previsto para o Pacaembu. Então, pelo Campeonato Brasileiro deve ser no Pacaembu, pela Copa do Brasil deve ser mesmo na Vila Belmiro, até porque o São Paulo falou de novo da preferência dele de jogar na Vila pelo aspecto técnico. Até mais à frente a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. É um jogo, um confronto que vai ser complicado, porque o Atlético tem um time experiente, que está começando bem o Campeonato Brasileiro, e vai ter essa história do Ricardo Oliveira, né, que estava tudo caminhando para um acerto. Conversando com pessoas do clube horas antes do jogo, primeiro que não ia ser 500 mil por mês, essa pessoa me assegurou que o Santos não ia pagar isso por mês para o Ricardo Oliveira, e que dentro da negociação de compensação entraria o Copete, talvez o Sacha, um outro nome que pudesse fazer parte dessa negociação. Mas você imagina, se coloque na condição do dirigente do Atlético Mineiro. Você libera o Ricardo Oliveira para o Santos. As equipes se enfrentam na Copa do Brasil. O cara mete 3 gols no Atlético Mineiro num jogo, 2 no outro, e elimina o Galo, né? Obviamente que o dirigente do Atlético está perdido, o Sete Câmara, né? Que tem inclusive filho aí que é piloto de automobilismo. Então o cara desistiu, ou praticamente desistiu, a não ser que algo extraordinário pese. Mas o dirigente do Atlético não é burro. Você, como dirigente do Santos, faria isso? Daria, por exemplo, um jogador seu para lhe enfrentar daqui a 10 dias, uma semana na Copa do Brasil? Não, né? Então, obviamente, que isso vai inviabilizar a vinda do Ricardo Oliveira. Não sei se para agora, só para a Copa do Brasil, tipo, joga a Copa do Brasil e depois vai embora, que por Ricardo Oliveira é ruim também, porque se ele não for bem pelo Atlético, os caras vão dizer, tá vendo? Ficou de tromba porque não foi para o Santos. É ruim principalmente para o jogador. Ou então o Santos vai ter que ir atrás de uma outra alternativa de mercado, de uma outra opção. Eu acredito que o Santos tem condição de passar pelo Atlético. É um jogo mais difícil, porque tem jogadores mais cascudos, mais experientes. É um time melhor que o Vasco, por exemplo, que o Santos enfrentou na fase anterior. Todos os demais confrontos, exceção feita com todo respeito ao Grêmio, vai pegar Juventude ou Vila Nova. Tem lá um confronto Atlético Paranaense e Fortaleza, né? O Palmeiras vai pegar o Sampaio Corrêa. O Filipão também, pelo amor de Deus, bate um bumbo que, olha, vou te contar. O Santos pegou um adversário mais cascudo pela frente, e tem que ser assim, porque a Copa do Brasil normalmente não tem jogo fácil. E assim também o time vai criando uma condição de decidir, né, de ter esse elenco sendo formado nas partidas que exigem mais do jogador, que exigem mais do elenco. Quanto mais cedo esse grupo for amadurecendo, né, em termos de conjunto e para absorver a filosofia do São Paulo, melhor, porque mais à frente ele estará preparado contra grandes adversários na Copa do Brasil, e aí nas próximas rodadas
do Campeonato Brasileiro, tá certo? Produtor, quanto tempo temos aí de vídeo neste momento? 15 minutos. 15 minutos está de bom tamanho, né? Está dentro daquela média, daquele patamar, tá certo? Reforço o convite lá do começo do vídeo, dá uma olhadinha lá na matéria, né? Com o Vanderlei, reportagem padrão Hard News que a gente faz diariamente na televisão. E peço que os senhores que não são inscritos, passamos de 4.700 inscritos, muito obrigado pela audiência, tá certo? Por favor, quem não for inscrito, se inscreva, curta o nosso vídeo, ative lá o sininho para receber as notificações. Vamos aguardar a preparação para o jogo do final de semana entre Santos e Ceará, lá em Alagoas. Tá? Santos e Ceará não, perdão, Santos e CSA. Quase que eu me enrolei aqui, tá certo? Eu vou ali agora, aproveitar, vou pegar um pão que tem ali no armário, lá na dispensa, e vou pegar aquele creme de avelã, vou passar no pão e vou me deliciar enquanto assisto de novo os lances de Santos e Fluminense, tá certo? Meus amigos, muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.